A paz do Senhor Jesus a todos. Estamos aqui no Núcleo Teológico CETAAD, no Jardim Cumbica, para mais uma aula do curso básico de Teologia. Hoje daremos continuidade à matéria de número 7, que traz como tema Angelologia, aula de número 2. Na aula passada, nós já discorremos a respeito da origem dos anjos e falamos também a respeito de algumas de suas características, né? Lembrando que os anjos são seres espirituais, ou seja, não possuem um corpo físico, são seres imortais, são seres invisíveis, porque eles não possuem um corpo material, todavia, eles podem se apresentar, se revelar de forma visível, de acordo com propósitos divinos. Os anjos também não têm sexo, ou seja, não existe anjo homem, anjo mulher, não. Porque eles não têm essa necessidade de ter distinção sexual, porque não casam nem se dão em casamento. Também vimos que não devemos orar aos anjos, né? Nem adorá-los, porque ainda que eles sejam ministros de Deus, que trabalham em nosso favor, todavia quem ordena isso, quem arquiteta isso ao nosso favor é o próprio Deus. Então, quando nós oramos pedindo a sua proteção a Deus, o Senhor, então, se Ele achar necessário, Ele designará conforme a sua boa, perfeita e agradável vontade, seja um anjo ou seja lá quem for, para trabalhar em nosso favor. Então, não oramos aos anjos. Pois bem, dando agora continuidade à nossa matéria, vamos fazer uma investigação a respeito de aparições angelicais no Antigo Testamento. Vamos analisar alguns textos, sendo o primeiro deles em Gênesis, capítulo de número 3, versículo 24. Gênesis, capítulo 3, versículo 24. Onde está escrito da seguinte forma: E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Nós vemos aí uma classe angelical, querubins. Se você tem por costume, você não se importa, né, em marcar em sua Bíblia, você pode aí marcar debaixo da palavra querubim, sublinhar querubins. É uma classe angelical. Vamos agora para outro texto, ainda em Gênesis, né, no livro dos Gênesis, capítulo 16. Vamos ler alguns versículos, a partir do versículo de número 7. Gênesis 16, a partir do versículo 7. Onde está escrito da seguinte maneira: E o anjo do Senhor a achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur. E disse: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? E ela disse: Venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: Torna-te para tua senhora e humilha-te debaixo de suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: Multiplicarei sobremaneira a tua semente, e não será contada por numerosa que será. Disse-lhe também o anjo do Senhor: Eis que concebeste e terás um filho, e chamarás o seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. E ele será homem bravo, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele. E a mão de todos contra ele. E habitará diante da face de todos os seus irmãos. E ela chamou o nome do Senhor, que com ela falava: Tu és o Deus da vista, porque disse: Não olhei eu também para aquele que me vê? Que é onde nós temos a designação do nome de Deus, né? O Deus que me vê, né? O Deus que me vê. Por isso se chama aquele poço Lai-Roi, eis que está em Cádiz e Bered. Veja aí que aparece
A aparição angelical é composta aqui como anjo do Senhor, é apresentada aqui como anjo do Senhor. Nós vamos aprender que quando a Bíblia apresenta como anjo do Senhor, se trata de uma aparição de Jesus. Muitos interpretam da seguinte maneira. Isso. É uma cristofania, né? Uma cristofania. Uma aparição de Jesus. O que seria isso? Jesus, ele se apresentando ali para Agar e falando com ela, certo? Veja que algumas coisas que ele disse a ela, como eu multiplicarei grandemente a sua semente, certo? Um anjo teria autoridade para falar isso? Não. Quem faz isso é Deus. Quem carrega as promessas é Deus, certo? E veja que quando Agar, então, ela vai descrever o anjo, o que ela diz? Tu és o Deus da vista. Então ela entende que ali era uma aparição de Deus. Nós vemos isso também em outra passagem. Vamos analisar Gênesis capítulo de número 18. Gênesis capítulo de número 18. Vamos ler a partir do versículo de número 1. Olha o que está escrito aqui. Depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Mamre, estando ele assentado à porta da tenda, quando tinha aquecido o dia. Quem apareceu a ele? O Senhor. A Bíblia está descrevendo da seguinte maneira. E aí, então, vem um relato de como ocorreu isso, né? Versículo 2. E levantou os olhos e olhou, e eis 3 varões estavam em pé junto a ele. E vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro e inclinou-se à terra. E disse: Meu Senhor, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passes de teu servo. Traga-se agora um pouco de água, e lavai os vossos pés, e recostai-vos debaixo desta árvore. Trarei um bocado de pão, para que esforceis o vosso coração, depois passareis adiante, quando por isso chegastes até vosso servo. E disseram: Assim faze como tens dito. E Abraão apressou-se em ir ter com Sara a tenda e disse: Amassa depressa 3 medidas de flores de farinha e faze bolos. E correu Abraão às vacas e tomou uma vitela tenra e boa e deu-a ao moço, que se apressou em prepará-la. E tomou manteiga e leite e a vitela que tinha preparado e pôs tudo diante deles. E ele estava em pé, junto a eles, debaixo da árvore, e comeram. Então aqui nós vemos, né, a aparição de 3 indivíduos, né? E um deles, Abrão, aqui já era Abraão, reconhece que era o Senhor. Vamos lá. Depois que eles então comem, é anunciada a promessa, né, novamente para Abraão, que Sara daria um filho. Aqui vai estar escrito no versículo de número 16 da seguinte maneira: Levantaram-se aqueles varões dali e olharam para a banda de Sodoma. E Abraão ia com eles acompanhando-os. Versículo 17. E disse o Senhor: Ocultarei eu a Abraão o que faço? Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Aí vem quando Deus revela a Abraão a respeito da sua intenção de destruir Sodoma e Gomorra, onde tem aquela conhecida passagem que Abraão intercede por eles a Deus, falando: Senhor, se o Senhor encontrar tantos justos naquela cidade, o Senhor ainda destruirá os justos, juntamente com os injustos naquela cidade. E aí, por algumas vezes, ele faz esse discurso diante de Deus, essa intercessão diante de Deus, para que o Senhor não destruísse, né, aquela cidade. Olha só, no versículo de número 33, depois de todo o diálogo entre Abraão e Deus, a Bíblia descreve que o Senhor se foi quando acabou de falar a Abrão. E Abraão tornou ao seu lugar.
E aqueles outros 2 varões, para onde foram? Seguiram para Sodoma e Gomorra. Foram fazer uma visita para lá. Entendeu? Então aqui nós temos uma teofania, uma aparição de Deus. Tá? Quem viu Deus? Ninguém nunca viu Deus na sua glória. Mas Deus já se permitiu revelar através de personificação. E a isso nós damos o nome de teofania. Deus se apresentou aos seus servos, revelou os seus desígnios, revelou os seus propósitos, né, para os seus servos, falou com eles e então subiu. Hoje nós temos a presença de Deus também em nosso meio, através do seu Espírito Santo, atuando, falando, orientando, né? Deus operando aí no meio do seu povo. No Antigo Testamento nós vemos que o modo operante de Deus era diferenciado, era diferente. Vamos lá. Então, nessa mesma passagem já dá para deixar bem claro que no capítulo 19, né, esses 2 anjos que também apareceram a Abraão vão até Ló. Então é mais uma aparição dos anjos. Não, vamos lá. Quando Abraão se refere, meu Senhor, ele está se referindo à aparição de Deus, uma teofania. Os anjos, eles foram para Sodoma e Gomorra. Quem ficou conversando com Abraão? O Senhor. O capítulo começa dizendo, apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais, ou seja, Deus desceu para poder falar com Abraão. Abraão, já havia sido trocado o seu nome. Quando Deus desce, ele desce com quem? Com 2 anjos. E que tipo de anjos? Anjos guerreiros. Anjos para execução de juízo. Que vão para matar. Que vão para executar juízo. Ele não aparece... Ele não aparece na sua glória. Na sua glória ele não aparece. Porque Deus é espírito. Então Deus ele teve que assumir uma forma humana. Entendeu? Ele teve que assumir um corpo para poder aparecer para eles. Da mesma maneira os anjos. Eles também são espíritos. Mas tiveram que assumir um corpo. Veja que quando... Eram pessoas. Não era que Abraão, por exemplo, assim, será que eu estou sonhando? Eu estou vendo um anjo? Não. Era realmente uma personificação. Veja que, muito bom você ter perguntado isso, para que eu possa deixar mais claro, tá? Quando os 2 anjos vão para Sodoma e Gomorra, note que não foi apenas Ló que os viu, porque Ló era espiritual e conseguiu ver o mundo espiritual. Não, os demais cidadãos daquela cidade também o viram e queriam inclusive praticar atos sexuais com eles. Tá? Então, muito bom você ter perguntado isso. Eles se apresentaram de forma personificada, assumindo corpo, tá? Em forma material, eles se apresentaram. Eles foram vistos em corpo ali. Diferente também da visão de Jacó. Ali já é outra coisa. Jacó teve uma visão. É diferente. Muito bom você ter perguntado isso, porque nessa passagem eles assumem uma forma humana, pessoa. Na visão de Jacó ele já tem uma visão. E era uma escada, com o anjo subindo e descendo. Então não era uma escada, imagine uma escada aqui para chegar até o céu dos céus. Não, era uma visão aquilo dali. Não, calma aí. Vamos lá. Gênesis 28. Diga. Isso, uma cristofania. Não, então, nós vamos lá. Naquela passagem, que eu acredito que é uma das que eu vou citar, de Daniel. Daniel, capítulo de número 3, né? Nós vemos ali que
como que era a imagem que Nabucodonosor viu? Vamos para essa passagem aqui, já que foi... Vamos lá. Daniel, capítulo de número 3. É porque o que acontece? Quando a gente fala cristofania, teofania, a gente está se referindo tanto de um como o outro a Deus, né? Só que é claro que cada pessoa tem uma intenção, né? Uma função dentro da divindade. Vamos lá. Quando Nabucodonosor, então, ele vê, após ter lançado os 3 jovens na fornalha de fogo ardente, vamos lá. Versículo 24, Daniel, capítulo 3, diz assim: Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa, falou e disse aos seus capitães: Não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam e disseram ao rei: É verdade, ó rei. Versículo 25. Respondeu e disse: Eu, porém, vejo 4 homens soltos que passeando dentro do fogo, andam passeando dentro do fogo e nada há de lesão neles. E o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses, né? Então aqui, digamos assim, pode ter alguns que falam uma teofania, uma cristofania. Eu defendo que é uma cristofania, uma aparição de Jesus Cristo que estava ali no meio, protegendo a eles, ali naquele momento, né? Mas todavia era uma aparição da divindade, o próprio Deus aparecendo para poder defendê-lo, estar no meio deles, né? Quando nós estamos pregando, nós assim apresentamos para a igreja, né? Ou seja, que Deus ele está presente com o seu povo no meio da tribulação, no meio da dificuldade. Nós vemos também Jesus, ele da mesma forma ali na tempestade, ou seja, ele que está sempre presente com o seu povo no meio da tribulação, no meio da dificuldade, e nós acabamos atribuindo então a Jesus essa passagem, uma cristofania. Mas eu vou consultar, inclusive, o pastor Cláudio, para ver o que ele acha. Eu acredito que eu e ele, a gente tem a mesma visão. Depois a gente pode discutir a respeito desse assunto, né? O que acontece? Vamos entender o seguinte, né? Nabucodonosor, ele não era judeu. Então ele coloca assim, o aspecto deste é semelhante ao filho dos deuses. O que coloca Deus? É o que Nabucodonosor ele cria. O que ele quis dizer com isso? Nós temos que interpretar o que ele quis dizer, entender o que ele quis dizer. Ele quis dizer que aquele tinha um aspecto divino. Mas nós sabemos que não há nenhum outro Deus a não ser o Senhor. Então nós entendemos, entendeu? Não era do Deus Baal que eles serviam, outros deuses. Mas ele entendeu o quê? Que aquela figura tinha aspectos de divindade. Então devia ser algo muito resplandecente, algo muito bonito que ele viu e falou: não, aquilo dali é um Deus. Então ele falou dentro da sua crença, tá? Nós vemos isso também em Daniel 6. Olha, um assunto vai puxando o outro. Daniel 6, olha só. Depois da cova dos leões, ocorre algo semelhante também. Daniel, capítulo 6, após a cova dos leões. Veja o que é escrito. Vamos lá, Daniel 6, versículo 25. Diz assim, ó. Então o rei Dário escreveu a todos os povos e nações e gente de diferentes línguas que moram em toda a terra: a paz vos seja multiplicada. Da minha parte é feito um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam diante do Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo para sempre e perpetuamente. O seu reino não se pode destruir, o seu domínio não terá fim. Ele livre e salva e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Olha só, Dário, ele confessa que o Deus de Daniel era o Deus
vivo para sempre e permanente. Mas, todavia, eles eram uma nação gentia. Mas após o ocorrido de Deus livrar Daniel da cova dos leões, e logo que Daniel foi tirado, lançaram seus acusadores dentro da cova, então os leões foram declaradamente mostrados que estavam famintos, ou seja, não foi ninguém que alimentou os leões antes de Daniel entrar lá, então eles estavam famintos. Dário, ele reconhece que Deus é o Deus Todo-Poderoso. Nabucodonosor, ele também faz algo similar após ele passar aquele período na sua loucura, né, onde ele viveu como um animal por conta da sua soberba, né? A Bíblia conta que ele ficava pastando como um animal. Imagina um rei viver naquela situação, certo? Depois, então, que ele reconhece a Deus, ele volta à sua consciência, ele também declara a divindade de Deus, né? No capítulo de número 4, vamos lá. Capítulo de número 4. Vamos lá. O versículo específico. Vamos lá. Versículo 34 diz assim: Mas ao fim daqueles dias eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu, e tornou-me a vir o meu entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempre eterno, cujo reino é de geração em geração. E todos os moradores da terra são reputados em nada, e segundo a sua vontade ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem possa estorvar a sua mão, ele diga: que fazes? No mesmo tempo me tornou a vir o meu entendimento, e para a dignidade do meu reino tornou-me a vir a minha majestade, o meu resplendor. E me buscaram os meus capitães e os meus grandes, e fui reestabelecido no meu reino, e a minha glória foi aumentada. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo e exalço, e glorifico ao Rei dos céus, porque todas as suas obras são verdade, seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Então, eles reconheceram a Deus depois das grandes maravilhas que Deus ele fez. Depois que ele também que os jovens, né, são livres ali do fogo ardente da fornalha, Nabucodonosor também diz, ó, bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servissem. Daniel capítulo 3, versículo 28. Para que não servissem nem adorassem outro Deus, senão o seu Deus, né? Então, olha só que coisa interessante, né? O nome de Deus foi ganhando relevância entre um povo pagão devido ao quê? Ao testemunho dos seus servos. E Deus então operava em favor dos tais e o nome de Deus é glorificado, certo? Nabucodonosor se converteu? Não, mas reconheceu que Deus era Deus. Então, às vezes, nós estamos em alguns lugares, em algumas situações, em que talvez aquela pessoa não vai se converter, mas vai reconhecer que Deus é Deus. Ele reconheceu que Deus era o Deus vivo, soberano, poderoso. Só que ele falava o quê? O Deus de Daniel, não o Deus dele. É diferente. Entendeu? É o seu Deus. Porque o que acontece? No Antigo Testamento, havia uma crença, hoje em dia deve ter ainda em alguns lugares, de deuses padroeiros. O que significa isso? O Deus de cada nação. Então, o Deus de Daniel era considerado o Deus de Israel. E aí Babilônia já tinha os seus deuses. Entendeu? E aí cada nação tinha o seu próprio Deus. Só que o que estava ocorrendo ali diante desses relatos aqui? Que o Deus de Daniel estava se mostrando superior aos deuses das demais nações. Por isso que então ele, em alguns momentos, é chamado de Deus dos deuses. Porque se mostrou superior aos chamados deuses das demais nações.
Isso. Exatamente. Entendeu? Porque nós temos que pegar cada uma dessas declarações, a declaração de Faraó, a declaração de Dário, a declaração de Nabucodonosor, e entender de acordo com a cultura deles. A cultura deles era uma cultura politeísta. Então eles criam vários deuses, então ele diz, é semelhante a um filho dos deuses. Entendeu? Vamos lá. Agora na passagem de Jacó, ele também tem uma visão, né? Gênesis 28, versículos 10 ao 12. Partiu, pois, Jacó de Berseba e foi-se a Harã, e chegou a um lugar onde passou a noite, porque o sol já era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs por sua cabeceira, e deitou-se naquele lugar. Imagina, rapaz, o cara era macho, né? Pegou uma pedra e fez de travesseiro. Vamos lá. Versículo 12. E sonhou, e eis que era posta... e sonhou. Olha só. E eis que era posta na terra uma escada, cujo topo tocava nos céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Certo? Então ele teve o quê? Ele teve um sonho naquele momento, em que ele estava vendo os anjos de Deus subindo e descendo, subindo e descendo. E aí ele se acorda e diz, no versículo 16, acordado, pois, Jacó do seu sono, disse, na verdade o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. Então ele vai dizer que aquele lugar se chama Betel. Então, quando vem pela manhã, ele levanta-se pela manhã, de madrugada, toma uma pedra, né, derrama azeite nela, unge ela e coloca um nome naquele lugar. A luta de Jacó já foi em outro momento. Foi em outro momento, tá? Que foi na volta para a casa dele, que nós vamos ver agora, capítulo 32. Então aqui foi um sonho, onde ele via anjos de Deus subindo e descendo. Vamos lá. No capítulo 32, versículos 1 e 2, vamos lá, diz assim, e foi também Jacó o seu caminho, e encontraram-no os anjos de Deus. E Jacó disse, quando os viu, este é o exército de Deus, chamou o nome daquele lugar Maanaim. Então ele encontrou os anjos de Deus naquele momento, né? Esse é o exército de Deus, então ele chamou Maanaim. Depois, então, mais adiante, é que ele tem uma luta também com o anjo, ainda no capítulo 32, né? Então você vê aí a presença dos anjos no contexto do Antigo Testamento também, em Zacarias capítulo 2, do versículos 1 ao 3, para confortar Elias. Olha só que passagem interessante. Quando Elias ele está na caverna, Deus ele manda um anjo por mais de uma vez para poder confortar Elias e dizer, olha, levanta, come, que a tua caminhada é muito longa. O que Elias faz? Ele levanta, come, deita. Aí o anjo vai de novo, levanta, come, a tua caminhada é muito longa. O que ele faz? Ele levanta, come e vai para um lugar onde Deus não tinha mandado, vai para a caverna. Aí Deus manda o anjo de novo e fala assim, Elias, o que você faz aqui, Elias? Olha só como ele fez. Primeira vez, ele levantou, comeu e deitou de novo. Aí o anjo vai de novo. Ele levanta, come e vai para um lugar onde Deus não mandou. Ele vai para a caverna. Aí o anjo vai de novo e fala assim, Elias, o que é que tu fazes aqui? Aí dá uma direção para ele. Que era para ele ungir um rei e um profeta. Olha só que coisa interessante. No Novo Testamento também aparece, né? Nós temos algumas aparições angelicais para anunciar o nascimento de João Batista ao sacerdote Zacarias, né? Lucas capítulo 1, a partir do versículo 11, né? Lucas capítulo 1, versículo 11, onde está escrito da seguinte maneira: Então o anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé, à direita do altar do incenso. Zacarias, vendo, turbou-se e caiu temor sobre ele. Preste atenção. Então um anjo, e não o anjo, é diferente. Um anjo e o anjo é totalmente diferente.
Um pode ser qualquer um, ou eu estou falando de alguém específico, tá? Aqui está escrito: então um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo, turbou-se e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse. Por que falou o anjo? Porque já tinha se referido a ele anteriormente, então ele coloca esse artigo para se referir ao primeiro anjo que ele está falando. Tá? Disse: Zacarias, não temos, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, dará à luz um filho. Lhe porás o nome de João. Então você veja que um anjo de Deus é enviado para poder levar uma mensagem. Então, ou seja, querubim, ele está relacionado à glória de Deus. Tem anjos relacionados ao juízo, que nós vemos lá em Sodoma, né, e Gomorra. Tem anjos relacionados a confortar, trabalhar, né, em favor dos servos do Senhor, como foi enviado ali para Elias, para Jesus na provação no deserto. Anjos também com a mensagem, que eu nem li aqui, mas tem também Daniel 10. O anjo mensageiro está prestes a entregar uma mensagem para Daniel e depois é impedido, porque nas regiões celestiais havia uma potestade que estava impedindo a sua passagem, porque dentro do mundo espiritual tem as hierarquias, tá? Então, um anjo mensageiro, digamos, ele está numa hierarquia menor do que um anjo que é um anjo guerreiro. Então, Deus envia Miguel para poder pelejar e vencer aquela batalha e liberar o caminho para que o anjo mensageiro pudesse levar a mensagem para Daniel. Quando ele chega, até Daniel, ele diz: Daniel, desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e humilhar perante o Senhor teu Deus, são ouvidas as tuas orações. E eu vim por causa das tuas orações. Então ele leva, glória a Deus, então ele leva resposta para Daniel. Agora no Novo Testamento, mostrando que o anjo continua operando nos dias de hoje também, de uma maneira diferente, mas também opera, tá? Anuncia o nascimento de João Batista, anunciou o nascimento de Jesus Cristo, ali o Gabriel, né, o anjo Gabriel. Porque na verdade Batista não é sobrenome, né? Você sabia disso, né? João Batista não é sobrenome. Batista é porque ele batizava as pessoas. Você achava que João Batista era sobrenome, né? Nome e sobrenome. Uma coisa bem interessante para vocês entenderem. No contexto bíblico, as pessoas eram conhecidas não exatamente pelo seu sobrenome, mas sim pelo pai e a mãe. Não, pelo pai e a mãe. Não, quando fala assim, Josué, filho de Num. Ou seja, tem vários Josué, mas filho de Num, só um. Você entendeu? Então eles se referiam a uma pessoa específica relacionando ao nome do pai e da mãe, a genealogia. Batista por conta que ele batizava, mas no caso ele seria João, filho de Zacarias. É claro que o nome dele não era esse, estou falando assim, como que as pessoas se referiam quando queriam falar alguém? Hoje nós falamos Caio Richard da Silva, nome e sobrenome. Então, Caio Richard da Silva. Porque se você falar só Caio, tem vários Caio, mas Caio Richard da Silva é mais específico. Quando no contexto bíblico você encontra, nossa, porque toda vez fala nome e sobrenome, nome e pai, nome e pai. Era exatamente. É uma forma deles poderem especificar sobre quem eles estavam se referindo, tá? Também tem, olha só que coisa interessante, Nós vimos a aparição de um anjo em sonho, através de sonho para Jacó, e no Novo Testamento também tem o anjo aparecendo em sonho para um homem também, José. Mateus capítulo de número 1. Tá? Versículo de número 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido o Espírito Santo.
Em Lucas, capítulo 1, vai falar como que foi anunciado esse nascimento, tá? Foi através de um anjo também. Então José, seu marido, como era justo e a não queria infamar, e tentou deixá-la secretamente. E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Tá? Então Deus, em sonho, revelou para José que o fruto do ventre de Maria era do Espírito Santo. Então, o anjo revela para Maria que ela ficaria grávida, e aquilo gera uma grande situação ali no meio. José pensa, né, intenta em seu coração deixá-la, então Deus faz ele ter um sonho com o anjo para poder falar: ó, José, estou em paz, é do Espírito Santo. E aí ele não desistiu do seu casamento, né, com Maria. Senão ia ficar uma confusão terrível, né? Imagina só. Não, e para aquela época, meu Deus do céu. Olha só, em Lucas capítulo de número 2, versículo 18 ao 15, nós vemos também anjos agora anunciando o nascimento de Jesus, que já havia ocorrido aos pastores que estavam no campo. Lucas capítulo 2, do 8 ao 15. Vou tentar ser breve, né? Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que um anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse: não temais, porque eis que vos trago novas de grande alegria, ou seja, evangelho. O que será para todo o povo? Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Então você já vê aí anjos também aparecendo, falando ali com os pastores: ó, Jesus nasceu. Anjos evangelistas, né? Trazendo uma mensagem. O evangelho, boas novas é evangelho. Para anunciar a ressurreição de Cristo a Maria. Maria, ela vai até o sepulcro para poder ver Jesus, né? O corpo de Jesus ali no terceiro dia. Maria, né? Por que você está chorando ali, né? Ele não está mais aqui, né? Então ali aparecem anjos também para poder anunciar a Maria a ressurreição de Jesus, para anunciar a volta de Cristo aos discípulos. A Bíblia nos conta que quando Jesus ele é assunto ao céu, os discípulos ficam lá olhando para cima. Os anjos: o que vocês estão fazendo aí? Pode ir lá para Jerusalém, vão orar, o Espírito Santo vai descer, porque do mesmo modo que vocês o viram ir, voltará para vós. Ele voltará. Então eles anunciam isso aos discípulos em Atos capítulo 1, versículo 10. Para o centurião Cornélio também, olha só que coisa interessante. Cornélio, ele era um homem gentil, nem batizado nas águas era, mas apareceu um anjo para ele. Olha que coisa interessante, né? Vamos analisar essa passagem em Atos capítulo 10, versículo 3. Atos capítulo 10, versículo 3. Vamos ler desde o versículo 1, Atos capítulo 10, versículo 1. E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este, quase a hora nona do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. Este, fixando os olhos nele, muito atemorizado, disse: que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Então veja que um anjo aparece para ele, ele lhe dá uma mensagem, dá orientação, fala: ó, envia homens a Jope. Olha que coisa interessante, como Deus é Deus, né? Fala assim: ó, agora pois envia homens a Jope, manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro, né? Este está com um certo Simão curtidor, que era a profissão do rapaz, que tem a sua casa junto ao mar. Ele lhe dirá o que deves fazer. E retirando-se o anjo que lhe falava, chamou 2 de seus criados e um piedoso soldado,
dos que estavam ao seu serviço, então os envia. Então deu até endereço, falou, tá com fulano, na casa do fulano, a profissão do fulano é tal, você vai encontrar ele, o nome dele é esse, entendeu? E depois já estava falando com Pedro também em visão, para preparar Pedro, né? Não, Deus é extraordinário. Também nós vemos a atuação de um anjo no último livro da Bíblia, no Apocalipse. Apocalipse, capítulo de número 1, vai mostrar como que Apocalipse foi revelado, né? Capítulo 1, versículo 1. Revelação de Jesus Cristo, o qual Deus lhe deu, olha lá, revelação de Jesus Cristo. Deus deu para Jesus, né? Para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo. Então Jesus entrega ao anjo, as enviou e as notificou a João, que entregou a quem? A igreja. Então Deus entrega a Jesus, que entrega ao anjo, que entrega a João, e João à igreja. Tá? Então você vê aqui a ação do anjo. Então todo o Apocalipse que estava sendo revelado foi através de um anjo. E no capítulo de número 22, João, depois de tanta revelação, tanta maravilha, vai adorar o anjo. E aí o anjo recusa, falou, levanta, levanta, que eu sou o teu conservo. Entendeu? O que ele falou? O que significa ser conservo? Eu sirvo a Deus igual você. Tá? Mas tem pregadores que perceberam que Ó, atividade dos anjos. Então os anjos foram ativos no ministério de Jesus, né? Anunciando o seu nascimento, né? Dando revelação em sonho para José, para ele guardar a sua família. Olha, vão para tal localidade. Tudo foi anjo ali revelando, consolando Jesus no momento da tentação. Eu estou falando para vocês porque eu estou vendo as referências bíblicas, eu vou lembrando do que está escrito em cada referência bíblica. Confortando Jesus no Getsêmani, né? Ali quando Jesus ele soa gotas de sangue. Também quando Jesus é assunto ao céu. E estarão presentes também quando Jesus então retornar, né? Portadores de mensagens divinas, né? Então levam uma mensagem da parte de Deus. Nós já vimos, né, Daniel, Apocalipse, eles portam mensagem divina, né? Vamos lá em Gálatas capítulo 3, versículo 19, também para nós vermos esse texto. Chamou a atenção. Gálatas 3:19. Está escrito assim: logo para que a lei foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade a quem a promessa tinha sido feita e foi posta pelos anjos na mão de um medianeiro, né? Então, nós vemos que os anjos também operaram no Antigo Testamento, né? Olha só, auxiliadores de Israel em momentos de angústia e de guerra, né? Quando Senaqueribe ele oprime ali o povo, Deus envia 2 anjos e mata mais de 180.000 soldados, né? Executando o castigo de Deus, Sodoma e Gomorra. Os anjos na obra de evangelização, anunciando aos pastores que estavam no campo ali a mensagem. E também na casa de Cornélio, quando vai falar, olha, busca Pedro, eles então seriam batizados no Espírito Santo e em águas. Anjos como espíritos ministradores, Hebreus capítulo 1, versículo 14, vai mostrar isso. Salmo 34:7, Salmo 91:11, ou seja, o que são espíritos ministradores? Que trabalham, né, em função, em favor daqueles que servem a Deus. Anjos no evento escatológico, na volta de Jesus, eles estão presentes também, 1 aos Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16. E aqui são algumas das suas atividades, né? Vamos lá. Então vamos lá, nós falamos aqui a respeito dos anjos de Deus, os bons anjos de Deus, mas infelizmente houve um anjo, né, de uma classe de anjos que se corrompeu, né? A origem de Satanás, Deus criou Satanás, sim ou não? Deus não criou Satanás.
Ele criou o anjo que se tornou Satanás, tá? Então, vamos lá. Deus criou o mal? Não. Mas o mal surgiu, certo? É diferente. Deus, ele criou tudo bom. E viu Deus que tudo que ele havia feito era tudo muito bom. É o que diz a palavra. Não era nada mal. Tudo era muito bom, tá? Mas toda vez que o homem se opõe ao que Deus direciona, aí que surgem os males. Então vamos lá. Nosso Deus não criou Satanás, muito pelo contrário, ele criou um anjo de luz, porém, com a corrupção do pecado, né, que foi justamente o que nós estudamos na matéria passada, onde se originou o pecado? No universo, nas regiões celestiais. Onde se originou o pecado na humanidade? No jardim do Éden, diferente. Tá? São duas perguntas distintas. Então, quando surge o pecado nas regiões celestiais, né? Então, através dessa corrupção, até que o princípio foi bom, pode tornar-se a maior demonstração de maldade e pecado. Quando essa corrupção, o surgimento do pecado nas regiões celestiais, é justamente com a rebelião dessa classe de anjos, de Satanás, juntamente com a terça parte dos anjos do céu. Tá? Por que eu falei terça parte? Aqui em Apocalipse vai falar sobre isso. A terça parte dos anjos do céu. Tá? Semelhantemente, os demônios também foram resultado da transgressão contra Deus. Olha só que coisa interessante. Quando eu lembrei da terça parte, nós conseguimos entender o seguinte. Então tem muito mais anjos bons do que anjos maus. Porque os anjos maus são apenas a terça parte. Mas também a quantidade de anjos maus são quantos? Não sabemos, porque a quantidade de anjos é indefinida. Milhares, milhares, milhões de milhões. Olha só. Então tem muito anjo mau, mas tem muito mais anjo bom, né? Semelhantemente, os demônios também foram resultados da transgressão contra Deus, né? Nós já analisamos o livro de Judas, certo? Que eles não guardaram, né? Vamos analisar. Eles não guardaram aquilo que Deus havia separado para eles, né? Aqui em Judas diz mais especificamente. Aqui, ó. O seu principado, pronto. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até ao juízo daquele grande dia. Então eles não guardaram o principado que Deus tinha reservado para eles, né? Um grande privilégio, Deus tinha dado poder para eles, né? Designado o principado, eles não guardaram e então eles se rebelaram contra Deus. A palavra diabo, ela pode significar acusador, né? Em Apocalipse capítulo 12, nós vemos que diante de Deus, continuamente, o inimigo está acusando os servos do Senhor, né? Sua principal função é causar discórdia, promover a divisão, diferente do que fez e faz o Senhor Jesus Cristo, que por sua vez veio buscar e salvar o que se havia perdido e nos unir novamente com o Senhor, Deus Pai. Quando nós vamos analisar, então, as ações diabólicas, as ações de Satanás, nós vamos ver uma grande antagonia, tá? Entre as ações de Cristo e as ações do diabo, tá? E as ações de Satanás, as ações de Deus e as ações de Satanás. Porque ele se opõe a tudo aquilo que se chama Deus, né? Ele se opõe a Deus. É o que diz a palavra lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2. Ele se opõe a tudo aquilo que se chama Deus ou se adora. Então ele se opõe a Jesus Cristo. Então tudo aquilo que Jesus faz, ele faz ao inverso, certo? Vamos lá. Vários nomes são atribuídos a Satanás, sendo alguns deles diabo, dragão, antiga serpente, Beelzebul, tentador, pai da mentira. E aí tem algumas passagens bíblicas aqui, onde vocês podem verificar cada uma dessas designações, né? Algo que é interessante também, se não me falha a memória, se ainda está bem fresco aqui na minha mente,
Nós temos na Santíssima Trindade, né, na divindade, 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo, certo? E como é que funciona também na parte, no lado do mal, né? Tem Satanás, tem o falso profeta e o anticristo, tá? Satanás, o falso profeta e o anticristo. Vamos lá. A origem de Satanás, então temos 2 textos, em Isaías capítulo 14 e Ezequiel 28. Nessas 2 passagens se trata de uma rebelião que ocorre, né? Um ser que, com um sentimento de orgulho, de soberba, então ele busca se enaltecer sobre os demais, inclusive até contra Deus. Temos referências que podem ser muito bem aplicadas ao diabo nessas 2 passagens, Isaías 14 e Ezequiel 28. Depois leia em casa com calma. Através dessas passagens, vemos que Satanás, a princípio, era um ser iluminado, muito belo, responsável pela guarda, né? E que se destacava entre os demais seres celestiais. Mediante isso, deixou um terrível sentimento de orgulho e vaidade o contaminar, a ponto de se atrever a querer ser como Deus. E ele continua da mesma maneira. Em 2 aos Tessalonicenses vai falar isso, tá? Ou melhor, nos diz isto. Onde originou a sua queda, pois Deus não divide a sua glória com ninguém. Em Isaías capítulo 42, versículo 8, está escrito: Deus não divide a sua glória com ninguém. Até hoje, Satanás tenta imitar a Deus, porém de modo oposto. O anticristo quererá se sentar no lugar de Deus, querendo parecer Deus, segundo aos Tessalonicenses capítulo 2, versículo 4. As passagens acima referidas são profecias diretas ao rei de Tiro, porém as mesmas servem para revelar o mistério da origem de Satanás e dos demônios. Lembra sobre tipologia, né? Sobre interpretação bíblica também. Então, alguns personagens da história, algumas profecias relacionadas a eles, se referem outrora a Jesus, outrora até mesmo ao próprio Satanás, alguns outros eventos que ainda ocorrerão. Embora alguns estudiosos queiram negar essa aplicabilidade, precisamos entender que é uma interpretação espiritual e que, do mesmo modo que diversos personagens representam figuras de Cristo, assim outros representam figuras de Satanás, que é a tipologia. Tá? Vamos lá. Hierarquia dos anjos. Tá dando para compreender bem? Tá? Hierarquia dos anjos. Abra sua Bíblia em Colossenses capítulo 1, versículo 16. Colossenses capítulo 1, versículo 16. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, dominações, principados, potestades. Tronos, dominações, principados, potestades. São hierarquias, tá? Abra também em Efésios, capítulo 1, versículo 21. Efésios, capítulo 1, versículo 21. Acima de todo principado e poder e potestade, principado, poder e potestade, e domínio. Então você percebe nessas 2 passagens as mesmas classes, né? As mesmas classes, né? A mesma hierarquia. Principado, poder, potestade e domínio, tá? De todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. Então nós vamos estudar exatamente isso. O que são tronos? Refere-se a uma classe de anjos que está diretamente ligada à majestade e soberania de Deus. É possível que os querubins estejam diretamente ligados a esse tipo de atividade real. Os querubins, eles acompanham o trono de Deus. É a visão de Ezequiel, capítulo 1. O trono de Deus subia, os querubins subiam, descia, os querubins desciam, andavam, os querubins andavam. Aonde tem a glória de Deus, os querubins estão presentes, né?
acompanhando a glória de Deus. Domínios executam as ordens de Deus sobre as coisas criadas. São os executivos das ordens de Deus. Aquele que vai e executa juízo, que opera, né, a ordem divina. Principados já são anjos que exercem poderes de governo, príncipes dentro de um reino de Deus. Já são uma alta classe de anjos, né? Certamente, né? Nós temos alguns exemplos bíblicos a respeito. Principado, potestade, são classes diferenciadas. Um não se envolve na atividade do outro, né? A hierarquia é respeitada. Potestades são anjos com poderes especiais, enviados para executar atividades especiais, são magníficos em poder, são os anjos poderosos. É porque nós vamos ver isso exatamente agora, né? Ó, o que é então um arcanjo? Arcanjo é a mais elevada posição hierárquica angelical. Então ele é o top dos anjos, entendeu? Ele é o top dos anjos. É o arcanjo, né? Hã? Olha lá. O prefixo arc do grego sugere tratar de um chefe, tá? Então é o chefe dos anjos, né? Biblicamente, o único arcanjo é Miguel, né? É o único anjo que a gente encontra na Bíblia, tá? Porém, livros apócrifos, o que são os livros apócrifos? Os livros que são considerados não sagrados, deuterocanônicos, tá? Como o livro de Enoque, encontramos uma lista de 7 arcanjos que é interessante vocês saberem quais são, né? Então, além de Miguel, que é o bíblico, nós encontramos também Uriel, Rafael, Raquel, Saracael, o próprio Miguel, Gabriel e Remiel, 7 classes, né? Ou melhor, 7 arcanjos, né? Chefes de anjos. Mas, na passagem de Daniel, capítulo 12, lá diz que é Miguel que se levanta por Israel, tá? Querubins são anjos também de alta posição, também chamados de querubins da glória, como o próprio nome sugere. Sempre são apresentados ante a glória de Deus, vivendo em sua presença, de tal forma que em algumas passagens bíblicas vemos escrito de modo alegórico que Deus voa sobre os querubins. São também encarregados da guarda da santidade e presença de Deus. Então são os anjos do trono, tá? Querubins da glória. Serafins, essa categoria de anjos aparece uma única vez na Bíblia, que é no livro de Isaías, capítulo de número 6, tá? E está relacionada à santidade de Deus, de modo que enaltece e promove a santificação daqueles a quem o Senhor tem chamado. Então eles são os anjos da santidade, né? Eles estão sempre dizendo, santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. Quando eles veem Isaías, o que eles fazem? Pegam uma brasa viva, tirada com a tenagem, tirada do altar e santifica os lábios de Isaías também. Eles são os anjos da santidade, né? Daqueles a quem o Senhor promove a santificação, daqueles a quem o Senhor tem o chamado. Seu nome do hebraico será, e significa aquilo que queima, que se purifica com fogo, né? Então é o anjo da brasa, o anjo da santidade, da purificação, o fogo que queima, que consome, né? Serafim. E os anjos, então, os anjos comuns, né? São anjos também chamados de exércitos de Deus, diferente das demais posições, o número destes é mais elevado, são subordinados a Deus e a Miguel, o arcanjo, que é o chefe dos anjos, né? Então aqui nós vimos, né? Que legal, pontual. Na hora certa. Então nós vimos aqui, né? Arcanjo, querubim, serafim e anjos comuns. Essa é a hierarquia dos anjos, tá? Pessoal, essa foi a nossa matéria de angelologia, tá? Matéria de número 7, nosso curso básico de teologia da Faculdade CETAAD, do Núcleo Teológico Jardim Cumbica. Nossa próxima matéria de número 8, será Cristologia, e espero que você também nos acompanhe. Deus abençoe a todos, tenhamos uma ótima noite, em nome de Jesus.